E aí, pessoal, abrindo a segunda-feira com muitas informações sobre o Grêmio, mais opiniões sobre o Jean-Pierre, mais situações envolvendo o craque tricolor e também um jogador poderia vir, mas tomou outro rumo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, não esqueça, o OneXBet está de volta ao canal e com uma promoção muito legal. Se você fizer o depósito utilizando o código Cidade Dias lá na OneXBet, você mandando o print lá por cesarcidadedias@gmail, você concorre a uma camisa tricolor até o final do Campeonato Gaúcho. Não perca essa oportunidade. Está ali no link, é só entrar, está aqui na descrição desse vídeo. O OneXBet é parceiro desse canal. Gente, vamos lá, rapidamente. Jean-Pierre, sempre ele, né? Sempre Jean-Pierre. Ontem, o pai do Jean-Pierre fez deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e, entre outras coisas, ele disse o seguinte: uma coisa que se cobrou muito do Jean-Pierre na base era a tal da intensidade. Mas para o leigo, o que é intensidade? Pergunta ele. O Jean-Pierre, e aí entra o ponto interessante, o Jean-Pierre não foi trabalhado a intensidade na base. Essa questão de jogar sem a bola, a questão da marcação. Aí avança. Frase do pai do Jean-Pierre. Aí avança. Ontem à noite, meia-noite, o Douglas deu uma entrevista para o Roger Flores, essas lives aí que está acontecendo, papo de boleiro, uma coisa assim, e disse o seguinte, que vê Jean-Pierre atuando mal posicionado. Falou que o armador não pode ficar baixando toda hora para buscar a bola na linha dos volantes, pois deve atuar mais próximos dos atacantes. E expôs que, se esse posicionamento não mudar, o Jean-Pierre será mais um e não conseguirá ser diferenciado. Ou seja, pego a situação envolvendo o Jean-Pierre e o Douglas, que é um cracaço de bola, foi um dos grandes, mesmo fisicamente um jogador que durante toda a vida enfrentou dificuldades físicas, até pela sua postura fora do campo, gostava de uma festinha aqui, uma festinha ali, mas foi um gênio da bola, jogava demais o Douglas. Foi o grande mentor daquele time de 2016 dentro do campo ali, teve outros craques em volta dele, mas jogou demais, não tem nenhuma dúvida. Ele faz uma leitura que o Jean-Pierre, o problema não tem nada a ver com intensidade, tem a ver com posicionamento, ou seja, os treinadores que atuaram com ele entenderam que ele estava na posição errada, ponto. Aí quando a gente entra na questão e junta isso a questão envolvendo o pai do Jean-Pierre, que diz que faltou treinamento sem a bola nas categorias de base do Grêmio, fazendo uma crítica às categorias de base do Grêmio que não trabalharam a intensidade e a questão de jogar sem a bola, a questão da marcação. O que a gente pode imaginar dentro dessa situação aqui como algo importante ser avaliado? Porque nós temos ainda depois uma informação, mais uma sobre isso, né? O que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que o problema do Jean-Pierre único e tão somente está nos outros. Por quê? Porque, segundo o pai dele, ele não faz isso porque não disseram para ele fazer. Que se na base tivesse trabalhado, teria feito. Aí nós vamos aqui pro Douglas, que tem toda a nossa moral também, e o Douglas diz que o problema é só posicionamento, que se acertarem o posicionamento, ele vai jogar. Então é mais fácil, né, gente? Então é mais fácil. É óbvio que eu estou fazendo aqui uma ironia. Por quê? Porque se o pai do Jean-Pierre entende que ele tem dificuldade de jogar sem a bola, e se o Douglas entende que o único que tão somente ele está jogando não é dificuldade de jogar sem a bola, ele está jogando numa posição errada, nós vamos corrigir isso. E ele vai ser o jogador que a gente espera que seja. Minha opinião, isso não existe. Isso não existe. Não é assim que funciona. Vai me dizer que o Renato não acertou um jogo aonde jogar o Jean-Pierre? Vai me dizer que os treinadores não estão vendo? Claro que não, né? Não é assim que funciona. E mais, o cobrar intensidade, o Jean-Pierre na base do Grêmio, como disse, o Jean-Pierre não está na base desde 17. O Renato falou 100 vezes para cobrar a intensidade do Jean-Pierre, dizendo para ele jogar, que tem que jogar sem a bola também. Quantas vezes a gente ouviu isso? Inclusive criticamos o Renato por isso, porque pegava no pé do guri. Então não, né?
A questão toda em relação a isso é o seguinte, vem cá, GP. Temos essa dificuldade, temos que colocar isso dentro desse ponto e a partir daí a gente vai tentar melhorar a tua condição dentro do campo. Isso aqui, de alguma maneira, se a gente ler friamente o que pensa o pai dele, que deve ser uma discussão entre ele e o pai dele, e também o que pensa o Douglas, a gente considera simples a questão. Se fosse tão simples assim, imagino eu, já tivesse sido solucionada. Mas é uma situação e em cima das situações nós temos que colocar e entender também o nosso entendimento. Lembrando que existe sim uma proposta, essa proposta foi inicialmente rejeitada, Vancouver, um time do futebol canadense, e agora está se discutindo se vai vir uma outra proposta ou não. O pai do Jean-Pierre mesmo confirmou que hoje ou amanhã tem uma reunião para tratar desse assunto. Ou seja, durante essa semana nós teremos uma solução. Lembrando que durante essa semana a gente tem um jogo fundamental na quinta-feira contra o Lanús fora, que não pode perder, porque na Copa Sul-Americana passa um só por chave, então não pode perder. E depois o Grêmio tem já o início da semifinal do Campeonato Gaúcho, lá em Caxias, contra o Caxias, que é um adversário duro. No ano passado, por exemplo, o Caxias fez a final contra o Grêmio e foi difícil. O trabalho lá é o mesmo, o treinador é o mesmo, mudou um pouco os jogadores, mas não é um time ruim, pelo contrário, um time que vai dar trabalho para o Grêmio tem que estar melhor, mas Thiago Nunes vai ter pelo menos essa semana toda para poder trabalhar essa questão envolvendo a parte de treinamento e de organização do novo time que ele está propondo. Uma situação que eu queria colocar para vocês aqui é porque alguns jogadores que foram especulados aqui começam a tomar outros rumos na carreira. O principal deles, Soteldo, o jogador, o atacante pela esquerda da equipe do Santos, que foi sim contactado pelo Grêmio, que conversou inclusive com o presidente do Huachipato, que teve um negócio muito bem encaminhado com o Grêmio, mas que dependia em determinado momento do avanço do Grêmio na Libertadores. Pois esse clube vai jogar no Toronto, também vai jogar Major League, e ele já foi vendido, foi acertado lá com o Santos inclusive não recebendo nada, né? O Santos, que devia ainda para o Huachipato, fez um acordo e o Soteldo vai para lá, ou seja, termina a possibilidade do Soteldo aqui. Aquela história das contratações de nível mundial, até pelo destino que parece que o Douglas Costa também está tomando, indica que nós não teremos jogadores desse padrão dentro da nossa realidade a partir de agora. Então, aquele assunto morreu, durou 15 dias e a gente tem que esquecer e partir para outra, porque o Grêmio segue, independente das frases que se faça. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.